Bom dia, meu irmão, minha irmã amada em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você neste momento tão especial. Eu quero te dizer que não é por acaso que você está aqui. Deus despertou você hoje, abriu os seus olhos para um novo dia, encheu os seus pulmões de ar e colocou em seu coração o desejo de buscar a presença dele antes de qualquer outra coisa. Eu quero agradecer a Deus, neste momento, por mais este dia que Ele nos concedeu. Senhor, obrigado por cada raio de sol que entra pela janela. Obrigado por cada batida do nosso coração. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. Mesmo quando dormimos, Tu permaneces acordado, cuidando, guardando, protegendo. Tu és fiel, Senhor, e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Hoje eu quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente o seu dia: a direção de Deus. Sabe, meu amado, muitas vezes nós acordamos com o coração pesado, sem saber que caminho seguir, sem saber que decisão tomar, sem saber se vamos conseguir enfrentar tudo o que vem pela frente. Mas eu vim te dizer hoje que Deus quer te guiar. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 3, 5, 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você percebeu a promessa que está aqui? Quando você confia no Senhor, quando você reconhece que Ele é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer confusão, maior do que qualquer dúvida, Ele mesmo endireita os seus caminhos, Ele mesmo abre as portas, Ele mesmo mostra a direção, Ele mesmo te guia. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Se você crê que Deus vai te guiar hoje, se você crê que este dia será diferente porque a mão do Senhor está sobre você, eu quero que você deixe nos comentários a seguinte frase: Deus está comigo e vai me guiar hoje. Escreva isso com fé, declare isso em voz alta e compartilhe essa palavra com alguém que também precisa dessa direção divina. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho das notificações, porque aqui nós nos fortalecemos juntos na fé. Nós buscamos a presença de Deus todos os dias e nós acreditamos que a oração transforma vidas. Eu sei que você pode estar começando este dia com o coração pesado. Talvez você tenha acordado com aquela sensação de angústia no peito, aquele aperto que parece não ter explicação. Talvez os pensamentos começaram a invadir a sua mente antes mesmo de você levantar da cama. Pensamentos de medo, de preocupação, de ansiedade. Pensamentos que dizem: e se eu não conseguir? E se der tudo errado? E se eu não souber o que fazer? Meu querido, minha querida, eu entendo você. Eu sei que tem dias em que parece que tudo está contra nós, que as forças não são suficientes, que a mente não para de pensar, que o coração bate acelerado sem motivo aparente, que o cansaço é tão grande que você nem sabe se vai conseguir enfrentar mais um dia. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil. Talvez você não saiba que caminho seguir. Talvez você esteja confuso, perdido, sem direção. Você olha para a frente e não enxerga saída. Você olha para os lados e não vê ajuda. Você olha para dentro e só encontra dúvida. Mas eu vim te dizer hoje que Deus vê você. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente, cada lágrima que escorre do seu rosto, cada suspiro de cansaço que sai do seu peito. E sabe o que é mais lindo? Ele não te condena por isso. Ele não te rejeita por causa disso. Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te diz: vem, meu filho, vem, minha filha, descansa em mim, deixa eu te guiar. O Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você ouviu isso? Deus está perto de você, não distante,
não longe, não desinteressado, Ele está perto. E Ele não está apenas observando, Ele está agindo, Ele está salvando, Ele está resgatando, Ele está te tirando desse lugar de confusão e te colocando num lugar de paz, de sabedoria divina, de clareza. Hoje é um novo dia e eu declaro sobre a sua vida que a sua mente será renovada. Você não vai mais viver preso aos mesmos pensamentos de derrota, aos mesmos medos, às mesmas inseguranças. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer transformar a sua mente. Ele quer renovar o seu coração. Ele quer te dar uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova força. E isso não acontece porque você é perfeito, não acontece porque você merece, mas acontece porque Deus te ama. Porque Ele tem propósito espiritual sobre a sua vida, porque Ele tem planos para você, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e um futuro. Em Filipenses 4:8, a palavra nos ensina: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Hoje você vai escolher em que pensar. Você vai escolher em que focar. Você vai escolher em que acreditar. E eu te convido a escolher pensar nas promessas de Deus. Escolher acreditar que Ele está no controle. Escolher confiar que Ele vai te guiar. Porque quando você fixa os seus olhos em Jesus, quando você coloca a sua mente nas coisas do alto, quando você escolhe confiar na sabedoria divina, em vez de confiar apenas no seu próprio entendimento, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa é a chave, meu amado, minha amada. Confiar, manter o propósito firme, acreditar que Deus é fiel. E quando você faz isso, a paz que não depende das circunstâncias, que não depende dos problemas, que não depende do que está ao seu redor, essa paz invade o seu coração. Agora, eu quero que você respire fundo. Eu quero que você feche os olhos por um momento, se puder, e vamos entrar juntos na presença do Senhor. Vamos abrir o nosso coração diante dele. Vamos entregar tudo o que está pesado, tudo o que está confuso, tudo o que está preso dentro de nós. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti neste momento em nome de cada pessoa que está aqui. Senhor, Tu sabes o que cada um está passando. Tu sabes as lutas secretas, os medos escondidos, as dores que ninguém vê. E eu te agradeço, Pai, porque Tu não apenas vês, mas Tu também curas, Tu também libertas, Tu também restauras. Senhor, eu venho confessar diante de Ti que muitas vezes nós tentamos controlar tudo. Muitas vezes nós tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças. Muitas vezes nós confiamos mais no nosso entendimento do que na Tua sabedoria. Muitas vezes nós permitimos que os pensamentos negativos tomem conta da nossa mente, que o medo paralise os nossos passos, que a ansiedade roube a nossa paz. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por não confiarmos o suficiente. Perdoa-nos por duvidarmos do Teu amor. Perdoa-nos por acharmos que estamos sozinhos nessa caminhada. Perdoa-nos, Pai, e renova a nossa fé. Eu peço, Senhor, que Tu limpie agora a mente de cada um que está aqui. Limpe os pensamentos de derrota. Limpe as memórias dolorosas. Limpe as feridas emocionais. Limpe tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de enxergar o Teu propósito, de sentir a Tua paz, de receber a Tua direção. Senhor, eu declaro libertação sobre cada mente que está confusa.
Eu declaro cura sobre cada coração que está ferido. Eu declaro paz sobre cada alma que está inquieta. Em nome de Jesus, eu quebro toda a fortaleza de pensamentos negativos. Eu quebro toda a corrente de ansiedade. Eu quebro todo o padrão de medo. Eu quebro toda a mentalidade de derrota. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 10:5, que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, Senhor, nós levamos cativos agora todos os pensamentos que não vêm de Ti. Nós expulsamos toda a mentira do inimigo. Nós rejeitamos toda voz que tenta nos fazer desistir, nos fazer duvidar, nos fazer desviar do caminho. Senhor, cura o coração quebrantado, cura as emoções feridas, cura as marcas do passado, cura tudo aquilo que tem impedido essas pessoas de viverem em plenitude, de caminharem em liberdade, de descansarem na Tua presença. Pai, eu peço que Tu derrames do Teu Espírito Santo sobre cada um neste momento. Que o Teu Espírito traga conforto, traga esperança, traga renovação. Que Ele encha os corações vazios, que Ele fortaleça os corpos cansados, que Ele ilumine as mentes confusas. Senhor, eu declaro agora, em nome de Jesus, quebra total de todo o padrão negativo que tem acompanhado a vida dessas pessoas. Eu quebro padrões de ansiedade, eu quebro padrões de medo, eu quebro padrões de insegurança, eu quebro padrões de culpa, eu quebro padrões de condenação. Senhor, muitas vezes nós carregamos pesos que não são nossos. Muitas vezes nós vivemos presos em ciclos que já deveriam ter sido quebrados. Muitas vezes nós repetimos os mesmos erros, as mesmas reações, os mesmos padrões, simplesmente porque não sabemos como sair disso. Mas hoje, Senhor, eu declaro que é tempo de libertação, é tempo de mudança, é tempo de transformação. Porque a palavra diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, Senhor, eu declaro que o velho já passou. Os traumas do passado não têm mais poder sobre essas vidas. As feridas de ontem não vão mais definir o amanhã. Os erros cometidos não vão mais aprisionar o futuro. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo vínculo emocional doentio. Eu quebro toda dependência emocional que não vem de Ti. Eu quebro todo apego a pessoas, a situações, a pensamentos que só têm trazido dor e confusão. Senhor, liberta do vício da preocupação. Liberta do vício de tentar controlar tudo. Liberta do vício de viver no medo. Liberta do vício de olhar sempre para trás e nunca para frente. Eu declaro liberdade sobre essas vidas. Liberdade emocional, liberdade mental, liberdade espiritual. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor, eu também quebro todo o sentimento de culpa que tem pesado sobre essas pessoas. Muitas vezes, elas se condenam por coisas que Tu já perdoou. Muitas vezes, elas carregam vergonha por erros que já foram lavados pelo Teu sangue. Então, Senhor, eu declaro que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais vergonha, não há mais culpa, porque o Teu amor é maior. O Teu perdão é completo, a Tua graça é suficiente. Pai, eu quebro também todo espírito de trauma, toda memória traumática que ainda dói, que ainda assusta, que ainda paralisa, eu entrego nas Tuas mãos agora. Senhor, Tu és o Deus que cura as feridas mais profundas. Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado. Tu és o Deus que transforma dor em dança, lamento em alegria, cinzas em beleza. Então, Senhor, eu declaro cura profunda, cura das raízes, cura das memórias, cura de tudo aquilo que ainda machuca, que ainda sangra, que ainda impede essas pessoas de viverem plenamente. E eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, novos padrões serão estabelecidos, padrões de fé, padrões de confiança, padrões de paz, padrões de alegria, padrões de sabedoria divina, padrões de vida abundante. Senhor, eu quero agora levar diante de Ti cada área da vida dessas pessoas que estão aqui.
Pai, eu oro pelas famílias. Senhor, Tu sabes que muitas famílias estão passando por lutas, por conflitos, por divisões. Eu peço, Senhor, que Tu restaures os lares, que Tu cures os relacionamentos, que Tu traga união onde há separação, que Tu traga paz onde há briga, que Tu traga amor onde há frieza. Senhor, protege as famílias, protege os casamentos, protege os filhos, protege os pais, protege os avós. Que o Teu amor reine em cada lar, que a Tua presença habite em cada casa. Senhor, eu oro pela saúde. Pai, Tu és o Deus que cura, Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então, eu clamo pela saúde de cada pessoa que está aqui. Senhor, se há dor no corpo, eu peço cura. Se há doença, eu peço restauração. Se há fraqueza, eu peço fortalecimento. Senhor, toca no corpo de cada um, renova as forças, restaura a saúde, devolve a vitalidade. Que o Teu poder curador se manifeste agora. Pai, eu oro especialmente por aqueles que estão sofrendo emocionalmente, por aqueles que acordam com tristeza, por aqueles que vão dormir com angústia, por aqueles que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra o desespero. Senhor, Tu conheces a dor da alma, Tu conheces o peso do coração. Então, eu peço que Tu consolides, que Tu abraces, que Tu seques as lágrimas, que Tu traga esperança onde só há desespero, que Tu traga luz onde só há escuridão. Senhor, cura as feridas emocionais, cura as marcas da alma. Levanta essas pessoas do poço da tristeza e coloca-as na rocha firme da Tua presença. Senhor, eu oro pelas finanças. Pai, muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Muitas estão com dívidas. Muitas não sabem como vão pagar as contas do mês. Muitas estão sem dinheiro nem para o básico. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus que multiplica. Então, eu peço que Tu abras as janelas dos céus e derrames bênçãos sobre essas vidas. Que Tu abras portas de oportunidades. Que Tu multipliques o que está na mão. Que Tu tragues soluções criativas. Que Tu supra cada necessidade. Senhor, quebra a maldição da escassez. Quebra o ciclo da dívida. Quebra o espírito de pobreza e estabelece prosperidade com propósito sobre essas vidas. Pai, eu oro por aqueles que estão buscando trabalho, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que enviaram currículos e não tiveram resposta, por aqueles que fizeram entrevistas e não foram chamados. Senhor, eu peço que Tu abras portas de emprego, que Tu faças essas pessoas serem notadas, que Tu favorecidas nos processos seletivos, que Tu conecte elas com as oportunidades certas. Senhor, que ainda esta semana chegue uma boa notícia, que ainda este mês haja uma contratação, que Tu surpreendas com a Tua provisão. Senhor, eu oro pela nação. Pai, o nosso país precisa de Ti. O mundo precisa de Ti. Há tanta violência, tanta injustiça, tanta corrupção, tanta maldade. Senhor, eu peço que Tu tenhas misericórdia, que Tu tragues paz, que Tu levantes líderes segundo o Teu coração, que Tu proteja o nosso povo, que Tu quebres as correntes de violência, que Tu expulses a escuridão e tragues a Tua luz. Senhor, salva a nossa nação. Pai, eu oro pela igreja. Senhor, aviva a Tua igreja. Desperta o Teu povo. Acende novamente o primeiro amor. Que a igreja seja luz no meio das trevas. Que a igreja seja sal que não perde o sabor. Que a igreja seja refúgio para os que sofrem. Que a igreja seja casa de oração, casa de adoração, casa de transformação. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para alcançar os perdidos, para curar os feridos, para libertar os cativos. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos declarar juntos as promessas de Deus sobre nossas vidas. Vamos profetizar o que Deus já determinou. Vamos decretar vitória. Vamos anunciar bênçãos. Vamos proclamar restauração.
Declaramos que este dia será diferente. Declaramos que Deus vai nos guiar em cada passo. Declaramos que a sabedoria divina estará sobre nós em cada decisão. Declaramos que o propósito espiritual de Deus será cumprido em nossas vidas. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, declaramos que temos esperança, declaramos que temos futuro, declaramos que os planos de Deus para nós são bons, declaramos que vamos prosperar, declaramos que não seremos destruídos, declaramos que a vitória já está garantida, declaramos paz. A palavra diz em João 14:27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, declaramos que a paz de Cristo está sobre nós. Declaramos que o nosso coração não será perturbado. Declaramos que não teremos medo. Declaramos que mesmo no meio da tempestade haverá paz interior. Declaramos que a ansiedade não terá lugar. Declaramos que o medo será expulso pelo amor perfeito de Deus. Declaramos sabedoria. A palavra diz em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, declaramos que Deus está nos dando sabedoria agora. Declaramos que saberemos o que fazer. Declaramos que tomaremos as decisões certas. Declaramos que não andaremos em confusão. Declaramos que a mente de Cristo está em nós. Declaramos que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Declaramos provisão. A palavra diz em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, declaramos que não faltará nada. Declaramos que Deus vai suprir cada necessidade. Declaramos que as portas de provisão estão abertas. Declaramos que o pão de cada dia não faltará. Declaramos que haverá o suficiente e ainda sobrará. Declaramos que somos filhos do Rei e o nosso Pai é rico. Declaramos proteção. A palavra diz no Salmo 91:11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, declaramos que estamos protegidos. Declaramos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que somos guardados de todo o mal. Declaramos que o sangue de Jesus nos cobre. Declaramos que andamos debaixo da sombra do Onipotente. Declaramos cura. A palavra diz em Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Então declaramos cura sobre o corpo. Declaramos cura sobre as emoções. Declaramos cura sobre a mente. Declaramos que toda doença tem que sair. Declaramos que toda dor tem que ir embora. Declaramos que a saúde está sendo restaurada agora mesmo. Declaramos que o poder de Deus está fluindo e trazendo vida nova. Declaramos restauração. A palavra diz em Joel 2:25, eu lhes restituirei os anos que foram devorados pelos gafanhotos. Então, declaramos que Deus está restaurando tudo o que foi perdido. Declaramos que Ele está devolvendo o que foi roubado. Declaramos que Ele está reconstruindo o que foi destruído. Declaramos que os sonhos que morreram vão ressuscitar. Declaramos que os relacionamentos que foram quebrados serão restaurados. Declaramos que tudo o que o inimigo tentou destruir será reconstruído pela mão poderosa de Deus. Cremos que Deus é fiel. Cremos que Ele cumprirá cada promessa. Cremos que o que Ele começou em nós, Ele vai completar. Cremos que somos mais do que vencedores. Cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cremos que o melhor ainda está por vir. Recebemos agora, pela fé, tudo o que Deus já preparou para nós. Recebemos a direção, recebemos a sabedoria, recebemos a paz, recebemos a provisão, recebemos a cura, recebemos a vitória, recebemos em nome de Jesus. Senhor,
Eu te agradeço por esta oração. Eu te agradeço porque eu sei que tu ouviste cada palavra. Eu te agradeço porque tu és um Deus que responde. Eu te agradeço porque tu não apenas ouves, mas tu ages, tu transformas, tu cumpres. Pai, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que esteve aqui neste momento. Eu sei que a vida delas nunca mais será a mesma. Eu sei que algo mudou no mundo espiritual. Eu sei que tu já estás movendo as coisas, abrindo os caminhos, preparando as bênçãos. Senhor, eu peço que tu continues guiando cada um. Que ao longo deste dia, eles sintam a tua presença, que eles percebam a tua direção, que eles vejam as tuas respostas, que eles experimentem o teu amor de maneira real e poderosa, que quando eles abrirem a boca, saia sabedoria, que quando eles caminharem, os passos sejam firmes, que quando eles tomarem decisões, sejam as decisões certas, que quando eles enfrentarem desafios, tenham a certeza de que tu estás com eles. Senhor, eu declaro bênção sobre essas vidas. Eu declaro bênção sobre as casas. Eu declaro bênção sobre as famílias. Eu declaro bênção sobre o trabalho. Eu declaro bênção sobre a saúde. Eu declaro bênção sobre os sonhos. Eu declaro bênção sobre o propósito. Que o favor de Deus repouse sobre cada um. Que as portas se abram sobrenaturalmente. Que os obstáculos sejam removidos. Que os inimigos sejam derrotados. Que a glória de Deus seja manifestada de maneira clara e evidente. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que o amor de Deus seja derramado abundantemente sobre você. Agora, antes de você ir, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, se você crê que algo mudou, eu quero que você deixe um amém nos comentários. Deixe o seu amém como um selo de fé. Deixe o seu amém como uma declaração de que você recebeu. Deixe o seu amém como um testemunho de que Deus ouviu a sua oração. E eu também quero te pedir que compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, com alguém que precisa de direção, com alguém que precisa de esperança, com alguém que precisa saber que Deus está no controle. Compartilhe nas suas redes sociais. Envie para aquele amigo, para aquele familiar, para aquele colega de trabalho que está passando por dificuldades. Porque quando você compartilha a palavra de Deus, você se torna um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido novamente a se inscrever. Porque aqui nós nos fortalecemos diariamente na fé. Aqui nós buscamos a Deus juntos. Aqui nós oramos, nós declaramos, nós acreditamos. E eu quero que você faça parte dessa família, dessa comunidade de fé que está espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra, nenhuma mensagem que Deus quer trazer para a sua vida. Porque todos os dias nós estamos aqui levantando as nossas vozes em oração, intercedendo uns pelos outros, crendo nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que este seja o melhor dia da sua vida até agora. Que a direção de Deus seja clara, que a sabedoria divina seja abundante, que o propósito espiritual seja cumprido. Vá em paz, vá com fé. Vá com alegria, porque o Senhor vai adiante de você preparando o caminho. E quando você chegar, Ele já terá chegado primeiro. Eu oro por você, eu creio em você. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a paz do Senhor permaneça com você hoje e sempre.